Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Magra Sem Segredo. Mais um vídeo show para vocês, preparado com muito carinho. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar de temas atuais que impactam diretamente na perda de peso. A quem quer perder peso, a quem precisa perder peso, para você ajudar algum familiar seu que precisa. Eu vou descomplicar esses temas que tanto ouvimos por aí, que o pessoal faz o maior drama, né? E trazer aqui uma visão profissional, de forma simples e acessível a todos vocês. Se ficarem com qualquer dúvida, se tiverem sugestão de temas, escrevam no comentário, me mandem mensagens no privado, que eu terei o maior prazer em responder. E falar dos temas que vocês querem saber, ok? Eu sou Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, sobretudo feminino, em nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Tenho atendido muita gestante ultimamente, muitas crianças, adolescentes, e é uma delícia. O tema de hoje, gente, proteínas. Vocês sabem o que é isso? Vocês comem proteína de forma suficiente? Quem me conhece, quem já passou comigo no consultório ou participou dos meus programas de emagrecimento, sabe que eu sou a fã das proteínas, né? Eu falo demais de proteína, eu afirmo, começamos a fazer um plano alimentar pela ingesta de proteína e vocês vão entender tudo isso até o final do vídeo. Será que eu preciso de proteína para emagrecer? Proteína em excesso faz mal? Existem proteínas boas e ruins? O quanto eu devo comer? Eu vou responder tudo isso até o final do vídeo, certo? Mas, para a gente começar, vamos às definições. Proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Essas ligações são denominadas ligações peptídicas. Em outras palavras, gente, as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Uau, né? Quanta coisa difícil. Traduz, Nutri. O que é isso? Vamos lá. Proteína é um composto orgânico que depois da água é o mais abundante no ser humano. Sim, mas será que é assim mesmo? Sim, deveria ser assim. Todos nós deveríamos ter mais músculo, mais massa magra, mais proteína. Onde que tá a proteína além do músculo? Tá na unha, tá na pele, tá no cabelo, tá em alguns órgãos, por exemplo, o coração. Não tem sequer um processo biológico a qual as proteínas não participem. Isso porque além de estarem, como eu falei, na unha, no cabelo, nos órgãos, na massa muscular, né, no corpo todo, a proteína está envolvida de forma ativa em um conjunto de reações químicas. Muitas células também são compostas de proteína, tem proteína ali nela, né? As células todas. E quando eu falo que a gente deveria ter mais proteína, mais massa muscular do que no corpo do que gordura, por exemplo, isso é verdade. Depois da água, é o que deveria ser mais abundante. Mas o que acontece muitas vezes? A composição corporal está tão alterada que a pessoa tem mais gordura do que músculo. E isso não é legal, isso não é saudável. E aí a gente vem para o meu foco, né? Que eu falo muito de emagrecimento. Isso tem que estar regulado. Nós precisamos, durante toda a vida, desde criança até adolescência, até o idoso, vou falar um pouquinho disso no decorrer do vídeo, precisamos manter nossa massa muscular, precisamos manter o músculo, precisamos para isso da atividade física de força para manter músculos e da alimentação com a quantidade correta de proteína, certinho? Então, são funções das proteínas. Vou falar algumas, tá? Então, assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma série de reações químicas. Isso é importante para a vida e até para o emagrecimento. Movimentar músculo, realizado pela miosina e pela actina. Composição hormonal, hormônios também têm proteína. Composição de anticorpos.
coagulação sanguínea, transporte de oxigênio, que é feito pela hemoglobina. Então, gente, proteína tem função de defesa também, pois os anticorpos são proteína. As proteínas são enzimas que aceleram reações químicas, como eu falei anteriormente, e são também hormônios. Eu vou dar um exemplo bem que todo mundo vai conhecer. A insulina e o glucagon, né, que tem a ver com a saciedade, até com ganho de peso. Você sabia que o diabético 1, por exemplo, aquele que é insulino dependente, que precisa da injeçãozinha ali na barriga, normalmente, né, de insulina, por que que tem que injetar e não ingerir essa insulina? Alguém já pensou a respeito disso? Sabe por quê? Porque como ela é uma proteína, se ela for ingerida, ela vai ser quebrada em aminoácidos, ali pelo suco gástrico, pelas enzimas, que também são proteínas ali do estômago. Então, aí ela não vai chegar na forma de insulina, ela vai chegar na forma de aminoácido e não vai ter a função necessária para aquele diabético. Vocês já tinham pensado a respeito disso? Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Existem cerca de 20 aminoácidos na natureza. Lisina, arginina, enfim, tem um monte. Alguns essenciais, o que é isso? Nós precisamos, são essenciais que estejam na nossa alimentação, na nossa dieta. E outros não essenciais. Os não essenciais o nosso corpo consegue sintetizar, consegue produzir. E também alguns semi-essenciais que o corpo produz, mas não de forma suficiente. Então, nós precisamos ter esses aminoácidos também na nossa alimentação. Os tipos de proteína, gente, podemos classificar as proteínas em relação à sua origem, né? Em relação à sua fonte. E aí a gente separa em dois grupos principais, que é a proteína animal e a proteína vegetal. E existem também os suplementos, alguns sintéticos, mas os grupos principais as fontes principais, proteína animal e proteína vegetal. Como o próprio nome sugere, a proteína animal ela é encontrada em fontes animais. Então, nas carnes de animais e nos derivados, né, nos ovos, no leite, que vem de origem animal. E proteínas animais têm praticamente todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aquele que a gente precisa ingerir. As proteínas, elas vão viabilizar todo o funcionamento do nosso corpo, então a gente precisa. As proteínas animais, eles têm um alto valor biológico, ou seja, são absorvidos de uma forma ótima. Proteínas vegetais, sim, quem não come proteína animal consegue, através de proteínas vegetais, todos os aminoácidos que precisam. Que seriam fontes de proteína vegetal, por exemplo? O arroz, o feijão, os grãos são ricos em proteínas vegetais, um shiitake, um shimeji. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre as fontes. Olha só quem entrou aqui no vídeo. Uma criança, aqui filho, que veio me dar flores. Voltando então aqui, né, depois da interrupção do filho. Alimentos, fontes de proteína, gente. Alimentos ricos em proteína, eles são facilmente encontrados na nossa alimentação. Nós, brasileiros, somos muito privilegiados, né? Tanto na questão de proteína vegetal, quanto na questão de proteína animal. A gente tem mar, tem rio, enfim. Fonte de proteína animal, carnes, peixes, ovos, leite, queijos, iogurte, atum enlatado, enfim. Proteína vegetal, feijões, ervilha, soja, lentilha, nozes, amendoim, grão de bico, shiitake, shimeji e suplementos. Então, suplemento de whey protein, de BCAA, enfim, eu vou falar um pouquinho de BCAA daqui a pouco. Agora, qual a quantidade, gente, de proteína ideal? Adivinha a resposta? Depende. Como tudo na nutrição. Depende da sua idade, do momento da sua vida, se você está num processo de emagrecimento ou de manutenção de peso, se está num processo de hipertrofia, se faz exercício ou não. Eu vou dar dois exemplos. Adolescente e idoso. Adolescente e idoso, adolescente está naquela fase de crescimento grande e idoso está na fase de perder massa muscular, de sarcopenia, o que é um perigo muito grande. Adolescente e idoso precisaria mais ou menos de 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Seria uma recomendação média para adolescente e idoso. Um adulto
que pratica atividade física 3 vezes por semana, em dieta hipocalórica para manutenção de peso, precisaria na faixa de 1 grama, 1,2 por quilo de peso. No mínimo, 0,8 grama por quilo de peso, tá? Então, você pode pensar, então isso é fácil. Eu peso, vamos supor, uma pessoa com 100 quilos precisa de 100 gramas de proteína. Super fácil, né? Eu vou lá no quilo, pego um bifinho de 200 gramas, já passei a quantidade? Não é tão simples assim. A gente precisa fracionar. Não adianta eu consumir proteína em uma refeição e passar o resto do dia sem consumir. Nós temos que fracionar. Pelo menos no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Além disso, gente, os alimentos proteicos, esses que eu dei como exemplo acima, né, anteriormente, eu vou dar ele não tem só proteína. Por exemplo, 100 gramas de um bife ou de um frango tem cerca de 25 gramas de proteína. Um ovo grande tem cerca de 7 gramas de proteína. 100 gramas de salmão tem cerca de 20 gramas de proteína. Agora, origem vegetal, 100 gramas de grão de bico, tem 9 gramas de proteína só. 100 gramas de feijão, tem 6 gramas de proteína. 100 gramas de um shimeji, por exemplo, 18 gramas de proteína. Por quê? Porque no alimento, ele é fonte de proteína, o principal nutriente dele é proteína, mas tem água ali, tem um pouquinho de carboidrato, tem uma série de outras coisas compondo aquele alimento, outras coisas é feio, né? Outros compostos químicos que compõem aquele alimento. Então, a pessoa que consome 100 gramas de origem animal, um produto que tem 100 gramas, você põe ali na balança, no quilo tem 100 gramas, você vai estar consumindo mais ou menos 20 de proteína. Agora, proteína vegetal, para consumir esses mesmos 20 gramas de proteína, você tem que consumir 250, 300 gramas do alimento, entendeu? Então, um prato de um vegano, para ele ter suficientemente quantidade de proteína, ele tem que ter um volume maior, vai ser um prato maior, ok? Outra coisa importante quando a gente fala de proteína é que a proteína ela é mais densa, né? Ela demora mais para digerir. Por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir comer 10 bifes de picanha. Mas a gente come 10 bisnaguinhas, 10 pães, por exemplo, 2 pacotes de bolacha, né? Então, assim, é mais difícil a gente conseguir comer uma quantidade muito grande de proteína. E lembra que eu falei quando eu falei de aminoácidos essenciais, não essenciais, eu falei que eu ia falar de BCAA. BCAA é uma sigla, tá? Branched Amino Acids, em inglês, né? E a tradução simples significa aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos, eles representam uma cadeia formada por 3 aminoácidos que não são produzidos naturalmente pelo organismo humano, que é a leucina, isoleucina e a valina, ou seja, são essenciais, precisam estar presentes na nossa alimentação. Cada um desses componentes, né, desse suplemento do BCAA, possui implicações metabólicas bem específicas. De modo geral, né, enquanto a leucina tem relação com o início do processo de síntese proteica é fundamental para formar o músculo, a valina e a isoleucina, elas estão ligadas ao sistema imunológico, que é fundamental, né, garantindo aí o bom funcionamento do organismo como um todo. Então, quando a gente fala, né, quando nós falamos sobre aminoácidos, nós especialistas não estamos nos referindo a nutrientes capazes de melhorar o desempenho físico, o desempenho atlético, mas sim beneficiar a saúde como um todo. Um organismo que não esteja sadio não consegue render bem, não consegue sintetizar músculo, não consegue hipertrofiar. Então, é para isso que serve o BCAA, tá bom? Eu não vou tomar BCAA e ficar bombada. Eu vou tomar BCAA, vou melhorar minha saúde, minha imunidade e minha musculatura também. Então, para que serve, né, o BCAA? Ele é rico em nutrientes, então ele ajuda na recuperação após exercícios físicos. Ele auxilia na síntese proteica, formação de músculos. Ele colabora para o sistema imunológico. O que mais? Ele evita a fadiga muscular, estimula a liberação de insulina também, né?
E para os atletas que desejam a hipertrofia, o ganho de massa muscular, e até para quem está emagrecendo, quando eu ganho massa muscular, eu acelero o meu metabolismo. Então, esse suplemento é muito indicado e muito utilizado para isso, para esse aumento de massa muscular. E mais do que isso, ele atua na regulação de hormônios e de processos hormonais em geral, aumentando assim, gente, os níveis de testosterona. A testosterona é super importante para o ganho de massa muscular, diminuindo o cortisol, retardando a produção de serotonina. Quando a gente diminui o cortisol ele favorece o ganho de gordura, então a gente trabalha ao contrário. E quando eu tenho menos gordura, isso é super importante para hipertrofia e para regulação de peso, cansaço. Então, essa é a função principal do BCAA. E como eu falei de aminoácido, né, eu quis ilustrar um pouquinho para vocês entenderem que ele é formado de 3 aminoácidos, entender exemplos de aminoácidos. Mas ele é um suplemento. Não adianta eu tomar um suplemento se eu não consumo alimentos de qualidade, se eu não consumo proteína de qualidade na minha alimentação, em todas as refeições do dia, e eu vou dar exemplos aí até o final do dia. Outro suplemento à base de proteína, ou seja, de aminoácidos, muito utilizado, que vocês já devem ter ouvido, é o Whey Protein, que é aquele potão que vocês compram em loja de suplemento, em academia, enfim. O Whey Protein, assim como o BCAA, assim como uma glutamina e outros suplementos, eles não são usados só para suplementação esportiva, são usados para suplementação clínica também. Eu passo, em alguns casos no consultório, o Whey Protein, por exemplo, para mães que estão amamentando, para gestantes. Por quê? Porque elas precisam de um aporte de proteína um pouquinho maior e às vezes não conseguem na correria pós-bebê, loucura de amamentar, de filho, das obrigações da casa, não consegue consumir o suficiente de proteína. É aí que a gente entra com o suplemento. Suplementação, gente, ela deve ser feita com acompanhamento de uma nutricionista, de um nutrólogo, de um médico do esporte. Não é simplesmente ir até uma loja e comprar, porque você não vai estar comprando o melhor para você, a dosagem não vai ter sido calculada. Então, os suplementos, eles são depois de uma alimentação equilibrada. Não basta eu trocar, comer mal e tomar suplemento, isso não vai resolver. E outra, um excesso de proteína, ele não vai virar músculo. O excesso de proteína, ele vai ter calorias também, ele vai virar gordura. Então, muito cuidado. Falando em excesso de proteína, eu não posso esquecer de dizer que existe um mito aí, muita gente fala, excesso de proteína vai comprometer o rim, vai dar falência renal. Não, gente, excesso de proteína vai virar gordura. Uma pessoa sadia, com funções renais normais, não vai ter um problema renal pelo excesso de proteína. O que acontece muito nessas pessoas que super bombadas, que trabalham em hipertrofia, é que eles acabam usando outros produtos, não só suplementação alimentar, às vezes hormônios, coisas aí que tem que ser prescrita por profissional médico, e as famosas bombas aí, né? E isso acaba prejudicando demais a saúde. Uma pessoa sadia que consome proteína não vai ter problema renal, tá bom? São outras coisas, mas é fundamental. A suplementação proteica tem que ser feita por profissional de saúde individualmente para você, ok? Falando um pouquinho agora de proteína no processo de emagrecimento, né? Que o foco dos meus vídeos normalmente é o emagrecimento. Então, proteína emagrece, gente. Vamos lá. Os carboidratos são o nosso principal combustível, principal fonte de energia. Aquela que primeiro o nosso organismo usa para fornecer energia, né? Para ter energia para a vida. Quando não tem o carboidrato, o organismo usa mais gordura como fonte de energia, às vezes entrando num processo de cetose, às vezes não, mas tem uma oxidação de gordura como fonte de energia. E daí vem muitas vezes o emagrecimento. Quando a gente diminui a quantidade de carboidrato da dieta, a gente automaticamente aumenta a quantidade de proteína e de gordura boa, né? Preferencialmente. Assim, dietas com alto teor de proteína, sobretudo proteína de alto valor biológico, aquela que é melhor absorvida, vai reduzir a ingestão de carboidrato e vai dar mais saciedade.
Além disso, a proteína ela tem um efeito termogênico, que faz acelerar o metabolismo. Nosso corpo, gente, ele tem uma dificuldade 30% maior para digerir e processar as proteínas do que as gorduras e os carboidratos. Por isso que o aumento no consumo de proteína em decorrência dos outros macronutrientes acelera um pouquinho o metabolismo e ajuda a queimar aquelas gordurinhas ali estocadas, né? Além disso, proteína prolonga a sensação de saciedade, vai demorar mais para ter fome, dá firmeza na pele, contribui para a manutenção de massa magra, de músculo. Lógico, né? Você fazendo exercício físico vai favorecer muito mais. Conclusão, gente, mais do que queimar caloria, as proteínas evitam também o efeito platô, aquele engorda, emagrece. Em que a perda de peso estaciona, o efeito ioiô e o platô, né? O ioiô do engordar, emagrecer, e o efeito platô é a questão de quando para de emagrecer. Por quê? Quando a gente está consumindo mais proteína, o metabolismo acelera um pouquinho, porque a gente gasta mais caloria para digerir essa proteína. Quando a gente come uma quantidade suficiente de proteína, isso favorece a retenção de massa muscular, que é importante também para o metabolismo. Então, proteína é vida, gente. Como eu falei, as quantidades são muito individualizadas, mas precisamos de proteína para uma alimentação saudável, para um emagrecimento saudável. Tem vários estudos científicos, eu já li vários, que relacionam 2 gramas por quilograma de peso para o emagrecimento saudável, 1,5 quilograma de proteína por quilo de peso. Então, assim, nós precisamos, para o emagrecimento saudável, pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é fato. Então, não adianta só a gente pensar no emagrecimento, em diminuir calorias. Se a gente comer, vai diminuir caloria, vou tomar uma Coca Zero que não tem caloria, vou consumir uma laranja que tem 50 calorias e vou consumir 2 bolachas de água e sal que tem mais 50. Você consumiu 100 calorias, 0 proteína. Então, a gente tem que considerar os macronutrientes, tem que ter proteína e, de preferência, acompanhada por um profissional. Eu vou falar agora, gente, sobre alimentos mesmo, sobre como montar um cardápio tendo a proteína. Vamos lá? Sugestão, então, de cardápio. Vou falar um cardápio com 100 gramas de proteína por quilo de peso, que seria uma pessoa de 100 quilos, consumir 1 grama de proteína por dia, uma manutenção. Uma pessoa de 70 quilos, consumir 1,2 mais ou menos por dia. De manhã, a pessoa poderia comer 2 ovinhos mexidos, um mamão com aveia. Consumiria aí cerca de 15, 20 gramas de proteína. No almoço, 200 gramas de um bife, de um peito de frango, mais uma saladinha de folhas, legumes, grão de bico. Consumiria 50 gramas de proteína, já deu aí uns 65 no dia, né? À tarde, um iogurte natural, normal, uma salada de fruta e umas castanhas moídas, 30 gramas de castanha. Consumiria 10 gramas de proteína mais ou menos, então já deu uns 75 no dia. Jantar, uma sopinha de legumes com, lentilha e 100 gramas de carne moída magra. Daria 25, 30 gramas de proteína. Ou seja, essa pessoa consumiu 100 gramas de proteína no dia. Vocês estão vendo que não é difícil? Que dá pra gente consumir dentro do nosso plano alimentar, dentro da nossa alimentação. Comendo comida de verdade, não necessariamente precisando de uma suplementação, ou seja, a base da alimentação é a nutrição, é comida, alimento, legumes, verduras, carnes, peixe, frango para quem come carne, cereais integrais, shiitake, shimeji, grãos para quem é vegano ou vegetariano. Mas a base da nossa alimentação, enrolei tudo, né? A base da nossa alimentação saudável é comida. E aí, o suplemento, ele vai, o próprio nome já diz, suplementar, vai complementar a nossa alimentação. Nada como a comida. E outra, gente, a comida, a alimentação, ela tem uma função além da função de dar saciedade, de alimentar fisiologicamente o organismo.
A comida, ela tem toda uma questão sensorial. Então, a gente vê aquele prato bonito, é gostoso. Sentir o cheiro de uma refeição é uma delícia. A gente já começa a dar saciedade, já desenvolve sensações gostosas. É o tempo em que a gente tá ali comendo, curtindo. Muitas vezes você tá com alguém, conversando, batendo um papo. Então, o comer não é só satisfazer a questão fisiológica. Senão, era só consumir cápsulas e pós e acabou. E não é assim. Tem a questão do paladar, do sabor. Então, a alimentação é muito mais do que simplesmente saciar uma questão fisiológica, tá bom? Eu gosto de falar muito isso, independente do tema do vídeo que eu tô falando. Hoje o nosso tema é proteína, mas isso de comer comida, de alimentar-se, de curtir aquele momento, de ter uma relação saudável com a comida, é uma missão do profissional nutricionista. Nós temos que ensinar vocês a comer, porque isso é muito bom. E não o que não comer. A minha missão é ensinar como comer, não como não comer. Não pode, não pode, não pode. Não. Nós podemos de tudo um pouco, com moderação. Em algumas fases da vida, fases do emagrecimento, alguma patologia, tem alimentos que a gente corta. Mas uma alimentação equilibrada, ela tem os macronutrientes, os 3, né? Carboidrato, proteína e gordura, alimentos de verdade, de forma equilibrada, feliz. Nós temos que ser felizes enquanto a gente está comendo. Isso é saúde, isso é vida, tá bom? Se tiver dúvidas sobre proteína ou sobre qualquer tema, escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, suas amigas. Deem sugestões de próximos temas. Ativa o sininho aí, porque aí cada vídeo novo meu postado, vocês vão receber uma notificação. Eu vou ficar muito feliz de vocês assistirem. E é isso por hoje. Próximo tema, surpresa. Mas fiquem ligados que sempre vai ter vídeo novo aqui, tá bom? Beijo grande, até a próxima!